pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, eu e Ive, no nosso quarto episódio do Quartas Excepcionais. É um prazer enorme estar aqui, está sendo muito bom para a gente, é sempre muito aprendizado, porque a gente realmente procura estudar o assunto, né, Ive? E hoje, o que é que a gente vai tratar aqui hoje, pessoal? A gente vai tratar sobre a possibilidade ou não de, em embargos de declaração, modificar o conteúdo da decisão embargada para adequá-la a precedente vinculante superveniente. A discussão é essa, mas Ive logo dá uma palavrinha com vocês aí, depois a gente retoma falando, tá bom, Ive? Fica aí, fala com o pessoal também, dá boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos no nosso quarto encontro, um prazer dialogar com vocês. E o tema de hoje, na verdade, foi um tema que acabou chamando a atenção da gente durante a semana passada. Eu e Dulce até trataríamos de outro tema, que vai ser oportunamente abordado nos próximos encontros, mas depois que nós duas fizemos a leitura de 2 artigos escritos por 3 advogados da União super brilhantes, competentes. O primeiro artigo é o artigo publicado pelo Júlio Rossi na coluna Garantismo Processual do site Empório do Direito, e o outro artigo foi publicado, de autoria do Marco Aurélio Peixoto e do Rodrigo Becker, publicado na coluna que eles têm no Jota. Os 2 artigos, partindo de casos diferentes, e eu e Dulce teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre cada um deles, no final das contas, discutem esse tema que a Dulce já falou, ou seja, a possibilidade de alteração de julgado, ou seja, de um efeito infringente em sede de embargos de declaração para aplicação de precedente superveniente à decisão embargada. Os 2 artigos trazem entendimentos opostos sobre essa questão, e como foi uma questão que chamou muito a minha atenção de Dulce, a gente resolveu meter o nosso bedelho nesse caso também, né, Dulce? Isso, exatamente, Ive. Então, Ive, eu posso falar um pouco do artigo do Marco, né, do Rodrigo, e aí você explica depois. Eu vou falar primeiro a questão do... o artigo de Marco, né, ele abordou uma decisão do STJ na 5ª turma, né, que foi no HC 109.530 do Rio de Janeiro. Esse julgamento, ele adequou o acórdão a precedente superveniente, então a discussão é justamente essa. Eu vou falar um pouco aqui da situação, Ive, para poder o pessoal conseguir visualizar e conseguir entender mais ou menos o que aconteceu. Nesse caso do STJ, o que é que aconteceu? Em HC foi declarada extinta a punibilidade por conta de uma prescrição. Da decisão do HC teve agravo interno no HC, e aí foi mantida, reconhecida essa prescrição em dezembro de 2019, né? Por conta da discussão, era se o acórdão confirmatório, se ele é um marco interruptivo ou não da prescrição, mas, enfim, foi reconhecida a prescrição. Aí o Ministério Público entrou com embargo de declaração. O embargo de declaração ele foi interposto em novembro de 2019. E o Ministério Público, nesse embargo de declaração, ele levantou a questão da não aplicação de uma jurisprudência do Tribunal Superior, no embargo interposto em novembro de 2019. Quando foi em abril de 2020, teve a decisão do STF tratando dessa questão, da questão de mérito, da discussão. E aí o que é que surge? É possível. O embargo de declaração foi interposto em novembro. A decisão do STF que definiu essa questão veio em abril. É possível que nos embargos de declaração ele ajuste, porque, de fato, no agravo interno, a decisão do agravo interno no HC, em tese, ela não seria omissa. Mas quando veio essa decisão do HC do STF, ela passou a ter uma omissão. Então, a discussão é essa. A discussão que a gente pergunta aqui e quer trazer para debate é se é possível, né, o embargo de declaração modificar o conteúdo para adequar a precedente vinculante. E aí, o que é que aconteceu? No artigo do Marco Aurélio Peixoto e do Rodrigo Becker, eles consideraram que realmente era possível isso, que seria possível, por conta do artigo 1022.1 do CPC, na medida em que, no julgamento do agravo interno em habeas corpus, não foi considerada essa jurisprudência do STF, houve uma omissão, uma presunção de omissão
por não se manifestar sobre essa tese, porque, na verdade, o artigo 1022 dos embargos de declaração tem o inciso 1 e o inciso 2º. E o inciso 2º ele remete ao 489, parágrafo 1º, que é justamente quando você não se manifesta sobre jurisprudência do Tribunal Superior dominante. Então, o que é que aconteceu? Na ótica do Marco Aurélio Peixoto e do Rodrigo Becker, a decisão do STJ em adequar, ela foi correta, né? Por conta da uniformização do sistema, observância ao de precedentes. Então, assim, aí, seria bom que você trouxesse assim, alguma... O que é que você acha dessa posição, desse julgado especificamente? E aí você pode trazer um pouco mais para acrescentar esse artigo de julho, que, na verdade, ele trata de uma outra situação que não se confunde com essa. Você pode também adequar, explicar um pouco melhor, e fique à vontade aí para explicar um pouco melhor essa situação. E assim, a discussão trazida é essa aí, mas aí você acrescenta como você achar melhor, tá bom? Eu vou falar um pouco... Só uma observação que eu esqueci de falar, que eu achei interessante também, que aí o Marco Aurélio e o Rodrigo Becker falaram, que embora a teoria geral dos precedentes, o precedente seria algo que ele precede a formação dessa decisão, o nosso sistema é meio que como se fosse um precedente à brasileira. Então, na verdade, o precedente vem depois e ele volta um pouco, não é isso, Ivy? Você pode explicar o que é que você acha disso? Eu vou explicar um pouquinho do caso que foi abordado no artigo do Júlio, e aí eu faço algumas considerações sobre os dois casos e te passo a bola de volta. Tá bom. No caso abordado no artigo do Júlio, ele se refere a uma decisão do STF em embargo de declaração na reclamação 15.724 do Paraná. Foi um acórdão da primeira turma do STF. Qual é a história desse caso? Foi ajuizada uma reclamação, a questão de fundo é a terceirização, a licitude ou não da terceirização. Então, foi ajuizada uma reclamação com fundamento na súmula vinculante, em violação, na verdade, a súmula vinculante 10 do STF, ou seja, o reclamante alega que o TRT da 9ª região teria afastado a aplicação do artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.987 de 95, sem a necessária ou a devida declaração de inconstitucionalidade com reserva de plenário. Daí, o fundamento é violação à súmula vinculante 10 do STF. A relatora desse caso foi a ministra Rosa Weber. Ela, monocraticamente, não conheceu da reclamação, porque ela entendeu que, na verdade, o TRT da 9ª região teria dado a interpretação que eles reputaram como corretas para aquela norma. Então, não houve aí uma declaração de inconstitucionalidade implícita a demandar a garantia da reserva de plenário. Essa decisão da ministra ela foi ratificada pelo colegiado no julgamento do agravo regimental e daí sim foram opostos embargos de declaração. Nessa oportunidade foi suscitada a necessidade de adequação do entendimento da reclamação ao precedente. E aí, precedente foram dois, na verdade. Foi o julgamento da ADPF 324 e o julgamento de mérito do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, que foi o tema 725 da repercussão geral do STF. Ocorre que, tanto nesse caso, quanto no caso que a Dulce falou, que foi objeto de avaliação pelo artigo de Marco Aurélio e Rodrigo Becker, esses precedentes teriam surgido posteriormente ao acórdão embargado. Então, no caso do artigo do Júlio, diferente, inclusive, um pouco do caso do artigo do Marco Aurélio, na minuta dos embargos de declaração, já foi mencionada a existência desses precedentes e se pediu expressamente a adequação do julgado da reclamação a eles. No caso do julgado do habeas corpus da 5ª turma do STJ, nos embargos de declaração
do Ministério Público Federal, não existia ainda, inclusive, o julgado do Pleno do STF. Então, o que o Ministério Público Federal pediu foi uma omissão com relação a uma jurisprudência que vinha se delineando no STF, no sentido de considerar que o acórdão condenatório que confirmasse a sentença condenatória seria um marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Depois da oposição dos embargos de declaração, o Pleno do STF, ao julgar um habeas corpus, consolidou, já que foi uma decisão plenária, que fique muito claro, não foi nenhum caso com repercussão geral reconhecida, não foi um RE repetitivo, foi um HC que inicialmente ia ser julgado por turma, e aí com fundamento no artigo 22 do Regimento Interno do STF, ou seja, para prevenir existência de decisões, de julgados, entendimentos conflitantes entre as turmas, esse caso foi levado ao plenário do STF. Então, foi um HC que foi julgado pelo plenário. No julgamento desse HC, em tese, restou consolidado o entendimento do STF com relação a esse marco de interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Aí o Ministério Público Federal fez uma petição a posteriori, ou seja, depois de opostos os embargos de declaração, e pediu que fosse aplicado esse entendimento retroativamente. Então, agora acho que estão mais ou menos delineados os casos aí. No artigo do Júlio Rossi, ele, enfim, é contra o entendimento que foi adotado pelo STF e o que o STF entendeu no julgamento desses embargos de declaração. O voto da relatora, da ministra Rosa Weber, ela vai por um argumento, inicialmente, ela vai por um argumento que, para mim, inclusive, seria fulminante para esse caso, porque o fundamento da reclamação foi suposta violação à súmula 10, a súmula vinculante 10. E o que foi pedido nos embargos de declaração, que é a aplicação retroativa do entendimento da DPF, é totalmente dissociado com a causa de pedir da reclamação, que é violação à súmula vinculante 10. Então, quando ela rejeitou os embargos de declaração, assim como ela já tinha feito quando negou o provimento ao agravo interno, ela ratificou esse fundamento, no sentido de que, se não houve violação à súmula 10, a decisão dela e o acórdão que já tinha sido proferido nesse sentido pela primeira turma deveriam ser mantidos. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a abrir a divergência e a entender que deveria, sim, ser aplicado o entendimento da DPF e do julgamento de mérito do tema 725 de repercussão geral, no sentido de que, assim, haveria uma valorização do precedente obrigatório da Corte. Nisso, ele foi seguido pelos ministros Fux e Barroso. A questão desses precedentes serem posteriores ao acórdão do agravo interno foi levantado, inclusive isso chegou a ser perguntado, e a ministra Rosa esclareceu que esses precedentes foram posteriores ao acórdão embargado, e por isso mesmo que ela entendia que não poderia haver uma aplicação retroativa, no que foi seguida pelo ministro Marco Aurélio. Os ministros Alexandre de Moraes, Barroso e Fux entenderam que poderia haver aplicação retroativa do precedente, enfim, em prestígio à natureza uniformizadora e de formação aí de uma pauta de conduta que emana desse tipo de precedente. Acho que a questão... Dulce, se você tiver alguma coisa a acrescentar, mas acho que a questão está substancialmente colocada. Se você quiser, eu posso já, enfim, começar aí a colocar a minha colher, se não, você pode começar a pontuar alguma coisa. Você pode continuar, Ive, continuar aí com você fazendo suas observações, qualquer coisa eu interrompo, tá certo?
que a gente Perfeito. está discutindo. Eu acho que eu quero começar, Dulce, antes de tudo, dizendo que eu concordo totalmente com os argumentos que foram colocados pelo Júlio Rossi no artigo dele. E quais são os argumentos e por que eu concordo com eles? O Júlio Rossi substancialmente defende que quando o tribunal dá uma aplicação retroativa do precedente em sede de embargos de declaração, o que é feito aí, na verdade, é a criação, por jurisprudência, de uma outra hipótese de cabimento de embargos de declaração. Porque o 1022, ele é muito claro quais são as hipóteses. E, assim, a doutrina, enfim, todos os estudos doutrinários feitos sobre embargos de declaração, não há discussão quanto à natureza dos embargos ser um recurso de fundamentação vinculada. E isso o Júlio desenvolve muito bem no artigo dele. Ou seja, você precisa, nos embargos de declaração, alegar omissão, contradição ou obscuridade e agora erro material. Então, assim, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, é necessário que seja alegada, ou seja, se essa omissão existe ou não diz respeito ao mérito do julgamento dos embargos de declaração. Mas precisa, como recurso de fundamentação vinculada que existir uma alegação, uma demonstração por parte do recorrente da existência de dessas hipóteses de cabimento. O parágrafo único do 1022 traz uma novidade, que é a possibilidade de se reputar omissa a decisão, existindo duas hipóteses. O inciso primeiro fala expressamente em ausência de pronunciamento na decisão embargada, no acórdão embargado, sobre julgamento de caso repetitivo, e aí entraria recurso especial, recurso extraordinário repetitivo e mesmo IRDR, ou incidente de assunção de competência. O Marco e o Rodrigo, no artigo deles, eles têm uma interpretação que eu acredito que seja muito razoável, no sentido de que o inciso primeiro não estaria só restrito a essas hipóteses, mas a todas aquelas previstas no artigo 927. Então, assim, partindo até dessa interpretação, a primeira hipótese de cabimento de embargos por omissão, que é essa do parágrafo único, inciso primeiro, quando a decisão ou o acórdão embargado não se manifestar sobre a aplicação de precedente vinculante. A redação da norma é muito clara no sentido de que esse precedente ele tem que existir ao tempo do julgamento. A interpretação que o Marco Antônio dá a esse dispositivo é no sentido de que também poderia ser estendida para hipótese de adequação. E, assim, a adequação não pressupõe uma omissão. Por isso que eu entendo que a gente não poderia falar na possibilidade de aplicação retroativa pelo inciso primeiro, porque a adequação não pressupõe omissão. No inciso segundo... Adequação não basta, né? Isso, Iva, uma simples adequação não basta. Não é uma adequação. A adequação, como nos casos em que a gente os casos mencionados no artigo, não existiu omissão do tribunal, até porque esses precedentes eles não existiam tanto na época do julgamento do HC, quanto na época do julgamento da reclamação. Então, assim, o parágrafo único, ele é muito claro em dizer que reputa-se omissa a decisão que, e aí vem inciso 1 e inciso 2. Então, assim, precisa existir uma omissão. E o tribunal, tanto o STJ no julgamento do habeas corpus, quanto o STF no julgamento da reclamação, não foram omissos sobre os precedentes que foram alegados posteriormente, porque eles não existiam. E aí, só complementando, o inciso segundo se reputa omissa a decisão que incidir nos vícios do artigo 489, inciso 1º. Ou seja, o que se diz aí é que uma decisão mal fundamentada, uma decisão não fundamentada, é uma decisão omissa.
E aí entram todas aquelas 6 hipóteses previstas no parágrafo 1º do 489. E aí, para fins da nossa discussão, acho que o mais importante seria analisar o inciso 6º, porque o inciso 6º do artigo 489, parágrafo 1º, diz que seria omissa, enfim, mal fundamentada por isso, omissa, a decisão que deixar de seguir súmula, enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Aqui também eu vislumbro 2 requisitos mínimos. Que ele exista antes e que ela seja invocada pelo embargante. Então, para ser invocado pelo embargante, é preciso existir. Então, também por isso, eu não consigo vislumbrar o cabimento de embargos de declaração para essa hipótese que foi discutida nesses 2 artigos. Então, voltando ao que o Júlio Rossi argumentou no artigo dele, permitir que se repute possível a correção de uma decisão por meio de embargo de declaração para aplicação de precedente que não existia à época do julgamento, enfim, do acórdão, da decisão embargada, é você criar, por jurisprudência, uma nova hipótese de cabimento de embargo de declaração. E aí nós temos violados o princípio da separação de poderes, porque a jurisprudência não pode criar uma hipótese recursal de cabimento de um recurso. A violação ao princípio da legalidade, porque nós sabemos que um dos princípios que regem os nossos recursos, a teoria geral dos recursos é a taxatividade dos recursos. Então, teria violação, sim, à legalidade, teria violação ao devido processo legal, porque você estaria criando, inclusive, num caso concreto, né, posteriormente aos fatos, uma hipótese de cabimento de um recurso para aquele caso, ou seja, os participantes do jogo, quando começam a jogar, eles já as regras, e nesses casos o que existiu é que foram dadas as cartas depois. Então, assim, você tem uma clara violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. E ele fala ainda em violação à iniciativa e ao procedimento legislativo, porque para a criação de uma hipótese a mais de cabimento de embargo de declaração, como essas novidades que foram trazidas no 1022, você teve todo um processo legislativo que não existiu e que passa ao longe de existir no caso dessas decisões do STF na reclamação, do STJ no habeas corpus. Então, assim, eu concordo totalmente com o argumento do Júlio e, inclusive, até queria citar uma frase que ele fala no artigo dele. Ele diz que o agir jurisdicional abusivo compromete a rigidez do procedimento estabelecido, da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais. Então, assim, eu concordo totalmente com o que o Júlio defendeu no artigo dele. E, assim, com toda a deferência, todo o respeito ao entendimento que foi sustentado no artigo do Marco Antônio, eu acredito que chancelar o que foi feito pelo STJ no julgamento do habeas corpus e pelo STF no julgamento da reclamação é a gente dar aos tribunais superiores um poder que eles não têm. E, por fim, até o que, ratificando, inclusive, o que você falou, né, o precedente é algo que tem que existir antes. Eu acho que o fato dos nossos precedentes serem precedentes à brasileira não autoriza a aplicação retroativa da norma, e aí entendendo que eles têm natureza normativa. Porque isso também viola enfim, os nossos princípios de aplicação da norma, ou seja, a norma ela não pode violar ato jurídico perfeito, enfim, situações consolidadas, principalmente a norma processual, que ela tem aí um raio de aplicação daqui para frente, ou seja, você não aplica a norma processual nova daqui para trás.
Então, o fato de termos precedentes à brasileira, o que nos separam dos precedentes ingleses são coisas distintas do que a possibilidade dele ser aplicado para trás ou para frente, como acontece nos precedentes ingleses. A gente tem aí, enfim, uma série de distinções, como, por exemplo, os nossos precedentes já nascem precedentes, eles nascem vinculativos, os precedentes ingleses eles se tornam vinculantes na medida em que os juízes os respeitam e os aplicam quando vão julgar os seus próprios casos. Então, assim, a gente tem a diferença dos nossos precedentes para os precedentes ingleses são outras que não dizer que o precedente inglês ele é aplicado daqui para frente, porque ele precede, né? Ele nasce antes do caso para o qual ele vai ser aplicado, e o nosso precedente, por ser a brasileira, permitiria que ele, como nasce precedente, seria aplicado aos casos a ele anteriores. Então, com todas as vênias, eu acredito que o entendimento mais acertado para responder ao questionamento que a gente colocou no nosso problema, né, no nosso encontro de hoje, é o entendimento que o Júlio Rossi defendeu no artigo dele. O que você acha, Du? Legal, Ivy, assim como você, realmente, eu concordo que, de fato, né, tem que ver a questão do que qual é a fundamentação necessária dos embargos de declaração, porque se não há nem alegação de omissão de algum dos vícios que tem que estar no embargo de declaração, seria um caso, até no artigo do Júlio Rossi, ele fala isso, seria uma hipótese de inadmissão. E, de fato, você admitir assim, você gera muita insegurança. Então, eu concordo também com isso, né? Acho que é muito temeroso você admitir uma situação dessa. E aí, até o Júlio Rossi, ele fala também a questão que seria cabível, nesse caso, talvez, por via da rescisória. E, de fato, pela rescisória, se a decisão foi omissa, não falou no precedente, seria cabível, né? Até para situar se o caso é exatamente aquele, não dá para dar essa abertura toda em embargo de declaração. E assim, como você falou aí no momento, eu acho que se o STJ tivesse ido pelo caminho de alegar que pelo 1022 a questão da omissão com relação à jurisprudência que já havia na época, aí tudo bem, mas simplesmente abrir essa possibilidade, né, que é o que a gente está tratando aqui nessa questão, dos embargos de declaração, sem nenhum dos vícios, ele simplesmente adequar ao julgado, assim como você, eu acho que não é possível, entendeu? Então, eu também, dessa vez, eu concordo com os fundamentos também do Júlio, assim, embora tenha essa possibilidade, desde que fique esclarecido, que é no 1022, porque houve uma omissão em relação da jurisprudência. Então, se for por esse caminho, eu acho que seria possível, entendeu? E será que eu consegui me fazer entender? Sim, eu entendi o que você falou, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, nos embargos de declaração do Ministério Público Federal, eles chegam a alegar a jurisprudência que estava se formando no STF. Isso. Com Então, relação seria uma das hipóteses do 1022, por conta da omissão, mas não você abrir as portas dos embargos de declaração, afastando esse vício, inclusive, porque a jurisprudência dos tribunais superiores, ela continua exigindo que seja alegado esse vício. Então, assim, eu não vejo a possibilidade de abrir dessa forma. Tem que fazer esse esclarecimento, que eu acho que, com o tempo, a jurisprudência talvez vá estabelecer melhor essa questão, né, Ivy? Mas, assim, é isso. Eu concordo com você nesse aspecto. Dessa vez a gente concordou, hein, Dulce? Dessa vez foi uma exceção aí aos nossos encontros. Realmente, isso dá uma insegurança muito grande, né? Você está afastando, enfim, os tribunais superiores, eles exigem ou não que sejam apontados esses vícios e que eles de fato existam? É importante definir isso. E outra coisa, Dulce, eu acho que aí tem um outro argumento também, que é você evitar um efeito surpresa. Principalmente no caso que foi descrito no artigo do Júlio Rossi. Porque, assim, o STF, antes do julgamento da DPF 324,
o entendimento era pela ilicitude da terceirização. Então, quando foi julgado o precedente, o entendimento mudou. Então, assim, como que fica a expectativa do jurisdicionado que confiava num determinado posicionamento da corte, sendo que o caso dele foi julgado à luz do entendimento anterior, Não existe. E de repente se aplica de forma retroativa o entendimento posterior. Então, assim, nesse caso, eu acho que é um absurdo, assim, no maior grau fazer isso. No caso do STJ, como você bem colocou, já existia Já teve já se levantou isso. Então, teria que ter esse ajuste. Qual foi esclarecendo isso, que isso aí, na verdade, consta no relatório, mas não foi assim, não tá, a decisão não se amarrou nisso. Não, pelo contrário, a decisão do STJ, ela não falou sobre, enfim, qual fundamento os embargos deveriam ter sido admitidos e acolhidos, e expressamente no acórdão, o ministro relator, que também é um grande processualista, é o ministro Ribeiro Dantas, ele defendeu a aplicação retroativa do HC que foi julgado pelo Pleno do STF. Na verdade, acho que ele poderia ter adotado aí uma saída que daria no mesmo, mas, e foi o que você falou, se ele tivesse ido pelo 1022, parágrafo único, inciso 2º, e feito remissão ao inciso 6º do 489, parágrafo 1º, porque ali diz deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Exatamente. E como o Ministério Público Federal já tinha evocado a jurisprudência, ele não precisava evocar o precedente de forma retroativa. Isso. Exatamente, perfeito. Ele ter pegado carona na palavra jurisprudência. Isso. Porque realmente, se você como os embargos de declaração exigem esse vício, sem alegar ou demonstrar esse vício, não dá simplesmente por essa aplicação retroativa, entendeu? Eu até, Ive, esse tema é tão interessante que eu até convidei Bia para fazer uma live comigo tratando justamente dessa aplicação retroativa dos precedentes. E vou perguntar a ela o que ela acha disso. Excelente. Mais uma opinião, né? Mas ela, maravilhoso. Inclusive, eu também hoje, dando uma olhadinha, dei uma pesquisada no STF para ver um dos argumentos que no artigo do Júlio ele fala, que se você não aponta omissão, contradição, obscuridade, os embargos de declaração serão fulminados, entendeu? Então, não tem como você desconsiderar isso. Mas, assim, eu acho que é isso que eu queria pontuar aqui e a gente vai acompanhando, né, os próximos julgados e vamos ver mais para frente. Estou adorando estudar. Eu espero que os autores hoje mencionados assistam ao nosso vídeo e se posicionem também, né, Dulce? Exatamente, porque é muito interessante, mesmo quando você traz um argumento que enfraquece o seu, e é muito legal e a gente ter sempre, às vezes a gente está em polos assim, a gente pensar um pouco diferente, porque eu gosto muito, quanto mais eu discordo, mais eu quero ler para poder ver se eu consigo. Então, eu acho assim, que é muito bom quando você vê um fundamento que enfraquece o seu, mas traz para você um aprendizado, né? Então, isso é que é válido. Porque, na verdade, a decisão não é que a decisão poderia ter ido por outro caminho. Eu acho que é isso que a gente termina concluindo, que ela está a decisão do Marco, né? Do artigo que o Marco e o Rodrigo analisaram. Já do Júlio Rossi, não teria jeito na nossa visão. Mas é isso, concordo com você. Mas é isso, Ive. Então, vamos até a próxima, quarta excepcional, não é isso? Agradecemos a todos, viu? Se inscrevam aí no canal e continuem acompanhando. Boa noite, Ive. Pessoal, muito obrigada. Aguardamos vocês nos próximos encontros. Deixem as suas perguntas, suas sugestões de tema. A Dulce vai, se não me engano, consegue disponibilizar os links, né, Dulce, dos artigos. Consigo, Ive. Para vocês poderem ler os artigos também e entrar nessa discussão com a gente. Isso. Eu sempre disponibilizo lá no Instagram, Direito com Dulce Pontes. Às vezes, até quando a gente está começando a discussão, Ive, eu já lanço algumas perguntas para ir provocando o debate e amadurecendo.
né, para a gente estar sempre conversando. Tá bom, então, Ive. Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Boa noite.